Salve, salve, meus amigos do Café Cultural aqui da Rádio Mega Brasil. É rádio, TV, internet, é tudo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão do nosso café. Ainda por enquanto virtual, né? Qualquer dia a gente volta a tomar café presencialmente. Já está quase dando, mas ainda temos que tomar cuidado. Essa pandemia não acabou ainda. Infelizmente, a gente ainda tem que tomar muito cuidado. E, felizmente, temos aqui essa maneira virtual que dá para a gente conversar com o povo do Brasil, do mundo inteiro, que é muito bom. Quem está com a gente hoje aqui? Esse rapaz, esse jovem escritor, Diego Rates. Diego, tudo bom contigo? Obrigado por ter vindo aqui com a gente. Tudo jóia, gente. Só tenho agradecimento por ter me convidado aqui para poder trazer um pouco mais das minhas histórias para vocês. Legal, legal. Gente, Diego é um jovem escritor. Você está com 22 anos, né, Diego? Exato, fazendo 23 esse ano. 23 esse ano, pô, mas já está com 2 obras aí no mercado, preparando uma terceira que eu estou sabendo. E o Diego ele tem uma história muito legal de como ele entrou na literatura, de como ele decidiu ser escritor. E aqui é o seguinte, Diego, aqui eu não faço biografia de ninguém. Quem conta a história é o próprio convidado. Vamos lá. Quem é Diego Rates? Como que você entrou nesse mundo maravilhoso? De onde você veio e como que você chegou na literatura, Diegão? Conta para nós. Então, eu sou... desde muito pequeno, eu já fui diagnosticado com TDAH. E eu tentei, muitas vezes durante a minha vida inteira, ler. Mas por exemplo, eu lia 20 páginas, quando chegava no final não lembrava de nada que eu tinha lido. Eu deixei isso me limitar por muito tempo. Então eu só deixei de lado a leitura e nunca me interessei muito por esse lado. Continuei minha vida, segui para o caminho da tecnologia. Então eu sou TI formado. Depois que eu formei como TI no ensino médio, eu conheci minha namorada. Minha namorada gostava muito de ler. Ah, tá. Então, eu sempre fui colecionador de livros, sabe? Eu comprava eles, mas não lia. Aí um dia, quando eu estava indo para o meu trabalho, eu levei um livro e falei, vou me desafiar a ler esse livro. Isso foi 1 ou 2 meses antes da pandemia começar. Então foi em janeiro de 2019, se eu não me engano, isso mesmo. Nossa, extremamente recente. Exato. Ou 2019 ou 2020, eu não lembro exatamente, porque tudo bem. A noção de tempo da gente foi embora junto com a pandemia. Total, meu amigo. A gente perdeu totalmente noção de. A coisa que a gente fez aí há 2 anos. Não é 2, é 4, porque nós ficamos 2 parados. Exatamente, a gente já não tem mais essa noção. Verdade. Então, eu comecei a ler bastante. Eu me desafiei a ler. Eu comecei a trabalhar muito o meu foco. Então, por exemplo, quando eu ia para um ambiente onde estava muito barulhento e tal, eu não. É óbvio que a pessoa que se torna uma leitora, ela não gosta mais daquele barulho que tem o mundo, né? Mas eu tentava ao máximo não deixar isso atrapalhar minha leitura. Então Legal. Eu desenvolvi a leitura mesmo em ambientes barulhentos. E aí nisso eu consegui utilizar o TDAH a meu favor. Eu comecei a conseguir focar mais nas coisas, conseguir iniciar e terminar projetos, que é a parte mais importante. E eu já tinha até mudado de serviço, inclusive, todos os dias eu levava um livro para o meu trabalho. E um dia, uma senhora que eu estava atendendo, ela me perguntou se eu escrevia. Ela olhou o livro na minha mesa e falou, nossa, que legal que você lê, você escreve. E eu falei com ela que não, mas a ideia ficou na cabeça, né? Claro, já botou a formiguinha, já botou a pulguinha aí. Exatamente. E assim, a questão da literatura, da escrita mesmo, é uma coisa que também esteve na minha cabeça desde que eu era muito pequeno. Tá. Porque eu tinha um colega que queria muito ser escritor e ele me incentivava muito nesse aspecto. Ele falava, vamos fazer uma história em coautoria e tal. Então, desde pequeno, eu já tenho essa pulguinha na minha cabeça. A mulher só me lembrou que ela estava lá. E aí, um dia, um tempo depois, alguns meses depois, porque na correria a gente acaba esquecendo desses detalhezinhos, né? Eu estava pesquisando cursos profissionalizantes na internet e aí eu achei um curso de como escrever ficção. Tá. Aí nisso eu já vi lá e tal, já tava com desconto bacana, eu falei, meu Deus, eu vou precisar comprar esse curso e fazer tudo que tá falando. No curso, uma das atividades que ele propõe no meio do curso é durante 5 dias você anotar 10 títulos diferentes, 10 nomes de livros. E aí no final desse período, você pega e desenvolve uma das histórias. Aí o primeiro título que eu anotei foi As Últimas Memórias de um Morto-Vivo. Ah, legal. E aí eu peguei assim, aquele momento de inspiração mesmo que surgiu e sentei na frente do computador e comecei a escrever igual louco.
E aí a história inteira, eu acho que eu não gastei um mês para finalizar ela toda. Quando a gente começa, né? Quando a gente gosta da coisa e gosta da história, tem um roteiro legal, gente, parece que a coisa flui, né? Parece que a gente não quer parar nunca de escrever, né? Não quer comer, não quer Exatamente. dormir, E tomar assim, banho, não quer fazer nada. o título que eu escolhi para o livro, ele já me contava toda a história. Eu Tá. sabia o começo, eu sabia o final. Eu só precisava trilhar a jornada mesmo. Só precisava rechear o sanduíche. Exatamente. E assim, um outro jornalista me perguntou se teria alguma coisa que eu mudaria na minha história, mas existem muitos momentos em que eu leio a minha própria história e parece que nem fui eu que escrevi. Então, assim, eu vejo a história como perfeita da forma que ela encerrou. O Tá. único plano que eu tenho para ela é um capítulo extra para uma futura edição especial. Ah, que Mas a legal, que história legal, ficou cara. bem encaixadinha, assim. Ela realmente tem um começo, meio e fim muito determinado. Então, isso ajudou bastante para minha escrita. Você trouxe coisas da tua experiência pessoal. Daqui a pouco nós vamos, acho que ou nesse, se der tempo, se não no próximo, a gente vai contar um pouco do livro. Mas assim, você trouxe coisas da tua experiência de vida para esse livro? Você chegou a ver uma hora e falou, putz, isso aqui sou eu, puramente Sim. eu nesse personagem. O meu personagem principal do primeiro livro, ele é uma amálgama de várias personalidades diferentes. Tá. Ele tem muito de mim, porque obviamente era eu que estava escrevendo. Ele tem muito de um amigo meu que chama Joey, que foi a inspiração do nome do Até o personagem. nome do personagem, né? Isso, ele pega muita inspiração em Machado de Assis também, na forma que ele conversa com o leitor. Essa é uma coisa que eu sempre falo nas entrevistas. Machado de Assis, ele é um cara que foi revolucionário para a literatura. Sim. Sim. Ele trouxe conceitos maravilhosos, ele trouxe ideias novas que estavam precisando bastante. E ele foi, assim, as Memórias Póstumas de Brás Cubas foi uma grande inspiração para minha obra. Imagino. Agora, sobre minha experiência pessoal, também teve bastante, porque na época que eu escrevi esse primeiro livro, eu estava trabalhando na Polícia Federal, terceirizado, no setor de passaporte. Olha só. E no período da pandemia, que foi quando eu comecei lá, o passaporte ele é um documento desnecessário. As pessoas não precisavam de um passaporte. É verdade, ficou um documento não ia usar para nada. armário. Só que a quantidade de pessoas que a gente atendia lá por dia era uma coisa surreal. Então tem muito da questão psicológica também, de você estar atendendo, vamos supor, 300 pessoas por dia, e aí seu colega vem e fala, não, mas isso aqui é porque ele tá tranquilo. Então você já fica pensando, meu Deus, então eu tô reclamando, né? Imagina aquele dia pegado mesmo, o que vai ser, né? Houveram ocasiões, mesmo durante a pandemia, em que o pessoal que estava trabalhando lá comigo, que já estava lá há mais tempo, né, no passaporte, que eles falaram assim, gente, parece que a pandemia acabou. Porque realmente era surreal. Era muita gente lá dentro, e no passaporte vai muita criança pequena, muito bebê. Bebê e criança pequena, eles choram muito, eles gritam. Então tem é aquele ambiente assim, caótico mesmo, sabe? Isso. Então, quando eu tava voltando pra minha casa, eu percebi que eu não tava me sentindo vivo. Eu tava mais morto do que vivo. Eu tava um zumbi mesmo. E aí, disso eu acho que a semente já começou. Então, quando eu comecei a escrever sobre o morto-vivo, que é escritor, eu estava contando um pouco da minha jornada como escritor, cara. E a minha jornada como um morto-vivo também, porque assim, tem muito dessa questão de que quando a gente está vivendo nossas vidas imersos no mercado de trabalho, a gente não se sente vivo, a gente vai do ponto A para o ponto B, e a gente não se questiona, tipo assim, em que momento eu me sinto vivo nessa experiência. É tudo meio automático, né? A gente liga um automático e parece que sai de casa, vira direita, daí vira esquerda, chega, para o carro sempre na mesma vaga, daí sai, volta, esquerda, estou em casa. Gente, quer dizer, a gente não curte nem esse caminho que a gente está acostumado a fazer todo dia, a gente não curte, não aproveita. Você acredita, Diego, que uma vez, eu trabalhei, ainda trabalho, há mais de 20 anos na mesma empresa, fora aqui a rádio. Cara, eu me forço de vez em quando a fazer caminhos diferentes. Sim. Sabe, eu saio de casa, eu tenho que virar à direita. Não vou virar à direita hoje, eu vou em frente. Tem uma rosinha que você... Eu vou em frente, e lá, e não sei onde vai dar. Às vezes eu faço 2, 3 quilômetros a mais, mas não interessa, cara. A gente tem que, sabe, colocar novidades na nossa vida. É isso que o povo não faz, né? Exatamente. Assim, eu sou uma pessoa que não tem muita dificuldade para conseguir identificar as diferenças na rotina.
Tá. Então, quando eu vejo um dia, o outro dia que eu vou para o trabalho, eu não consigo ver aquilo ali como a mesma coisa. A não ser em ocasiões muito específicas em que, né, que o cansaço vence. Tá, E aí claro. a gente para de, tipo assim, de trabalhar o nosso cérebro mesmo para poder interpretar essas questões. Quando eu tô voltando para casa, que eu sempre ando de transporte público, Uhum. eu gosto de colocar o fone de ouvido com a música, que é aquele ali meu momento de paz mesmo. Tá. E eu olho para a paisagem, cara. Eu olho para o que tá lá fora. Pode ser ambiente urbano, pode ser um lugar um pouco mais, assim, com um pouco de verde, que é raríssimo hoje em dia. Mas eu gosto muito de apreciar a paisagem. No momento que eu percebi que eu tava, assim, no ápice do estresse, no ápice do cansaço, foi quando eu olhava para aquilo e não conseguia enxergar mais a beleza, sabe? Por trás de tudo. Não Tá. conseguia enxergar a diferença dos padrões do dia para o outro. Porque, Por igual, mais que a transporte paisagem público. seja a mesma, né? Por mais que às vezes seja, Isso, sabe, a mesma árvore, a mesma casa, quer dizer, mas se você tentar ver diferenças, né? Isso que é o você grande vê. desafio. Isso é o grande Tem desafio. muito detalhe. Em Sim, todos os lugares tem muitos detalhes. E tem coisas que você vai passar todos os dias da sua vida passando pelo mesmo lugar, mas você não repara. Por quê? Porque já faz parte daquilo ali, já faz parte da imagem que você tem formada. Então você só verdade. não percebe. Mas aí eu tentava, assim, forçar a realmente eu analisar aquela imagem e falar, beleza, o que tem de diferente aqui? Por que que eu continuo todos os dias, né? Por que que eu levanto de manhã todos os dias? E aí eu via um pouco da beleza do mundo. Um pouco, tipo assim, cara, cada pessoa, a gente tem 7 bilhões, quase 8 bilhões de Pô, pessoas no cada uma mundo. é única, né, meu irmão? Cada uma é única, cada uma tem uma história, cada uma tem ideias diferentes. Isso daí, cara, é surreal. É É surreal. muito legal. Diego, deixa eu É só fazer um intervalo rapidinho aqui. Não, a gente claro. batendo papo aqui, agora que eu vi que já deu o tempo do primeiro bloco, depois o povo da técnica me mata. Vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta já já. Segura aí, não sai daí. Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para a sua empresa? Na versão digital do Anuário Mega Brasil de Comunicação Corporativa, você tem acesso às principais agências de comunicação do país. Por meio de um sistema de busca nacional, você consegue selecionar sua pesquisa por especialidades e encontrar a agência que melhor se adequa às suas necessidades. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. A Mega Brasil entra em conexão internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá, Maria Luísa Abbott, do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal, e Santiago Farrell, da Argentina, formam um time nota 10 de comentaristas comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui na sua Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Voltamos aqui, pessoal. Quando o papo é bom, é assim que acontece. Quando o papo é gostoso, o papo é agradável, a gente vai embora, nem percebe o tempo. Sabe uma coisa que você falou, Diego, que é muito interessante? Eu conheço pessoas que fazem o mesmo caminho todo dia. E se você perguntar para elas, poxa vida, você viu aquele muro daquela casa que está pintado de vermelho? Não, não vi. Não, peraí, tem um muro vermelho no teu caminho, você passa todo dia por esse muro. Não, nunca vi. Nossa, as pessoas parecem que desligam, né? Quer dizer, vira o que você falou, é o morto-vivo que está na gente que de repente vem para cima, né? Exatamente, ele toma o controle, cara. E assim, não que o morto-vivo em si seja uma coisa negativa. Não. Sabe, eu acho que existem momentos em que é mais saudável psicologicamente a gente ter isso dentro da gente. Tipo assim, beleza, eu tô num dia estressante pra caramba,
eu tô num dia péssimo, eu deixo o morto-vivo assumir, sabe? Beleza, ele segura a bomba pra gente, acaba que depois aquilo ali fica guardado na nossa cabeça e a gente tem que lidar depois, mas no momento ali é importante pra gente poder conseguir passar por situações que são difíceis demais pra gente suportar mesmo. Mas, assim, uma boa ideia. Essas questões todas de, tipo assim, existir um detalhe, que é um detalhe, às vezes, ele tá escancarado, por exemplo, um grafite gigante no centro da cidade, a pessoa não repara. Por quê? Porque ela acostumou a não deixar mais a parte viva tomar controle. Exatamente, então, tipo assim, você não aproveita mais o que tem lá para você ver, o que há de beleza mesmo, o que há de diferente, você não deixa. Então você deixa, tipo assim, no automático mesmo. Você vai vivendo todos os dias ali a mesma coisa, vai se sentindo cansado, não vai entendendo por que tá cansado, então vira um ciclo vicioso. Mas você não renova a tua energia, né? Sempre o equilíbrio. Você não renova a tua energia. Quer dizer, prestar atenção no cotidiano, prestar atenção, sabe, você falou, você vai de transporte coletivo. Gente, são pessoas diferentes. Às vezes tem uma mesma pessoa que entra, mas são pessoas diferentes. Tudo bem, você está afim de descansar? Descansa. Mas não perde a conexão com a realidade, né? Exato. Que é uma coisa que você não pode. Senão, gente, daqui a pouco, depois de 1 ano, 2 no máximo, você vai sentar no teu sofá e falar: eu estou esgotado. Você fez o quê? Não sei, mas eu estou esgotado. E aí vem aquela coisa. Muito legal isso, Diego. Assim, memórias de um morto-vivo. Seriam essas memórias que a gente não repara, que de repente você tenta trazer à tona no livro? Exatamente. Ele é um personagem muito reflexivo. A gente vive num mundo hoje onde a reflexão sobre as coisas ela não é incentivada. Quando a gente está refletindo, filosofando, a conversa sempre encerra abruptamente com alguém falando: não, que papo de maluco. Mas esses papos de maluco... coisa rápida, né? O povo é coisa rápida, tudo meio fútil, né? Concordo contigo. Conversas digestivas, por assim dizer. É coisa que todo mundo está acostumado a falar todos os dias, que não acrescenta nada para ninguém e tal, mas é mais prático, né? A gente evita fácil, pensar. Né? Porque tipo assim, se o ser humano ele se permite pensar sobre o que existe aí, sobre, tipo assim, além da Terra, por exemplo, se a gente se questiona sobre isso tudo, a chance da gente enlouquecer é muito maior. A possibilidade é muito maior. Porém, cabe você fazer esse questionamento, tipo assim, beleza, qual que é o meu lugar no meio disso tudo? O que eu tô fazendo com a minha vida e tal. Porque, cara, se você vai simplesmente seguindo a linha que a vida vai te entregando, passa 10, 20, 30 anos, quando você chega lá, você pensa assim, putz, mas eu não fiz nada. Eu não me tirei da rotina o suficiente para me permitir a fazer nada. Nossa, então você desperdiça muito tempo da sua vida dessa forma. E não é ser famoso, né? Não é ser famoso, ninguém está falando em você ser famoso. Mas, gente, é você se realizar. Sabe, a pior coisa que tem é quando você chegar no que chamam melhor idade. Eu já estou com 50 e tantos, não sei o que tem de melhor, que começa a doer joelho, doer as costas, doer tudo. Você está novo ainda. Mas, sabe, cara, fica aquela coisa. A pior coisa que tem é se uma pessoa chegar nessa faixa, 50, 60, olhar para trás e não ver nada. Ver que você não deixou, você não construiu, não realizou nada. Isso, eu concordo contigo, sabe? Temos que fazer alguma coisa, nem que seja pela gente mesmo. Exato. E assim, para mim, a única coisa pior do que não ter nada que a gente fez, nada, nenhuma marca que a gente deixou, porque nem sempre, tipo assim, o caminho de todas as pessoas é igual. Cada um deixa sua marca da sua forma. Mas eu acredito que o arrependimento de algumas coisas é pior ainda. Então, vamos supor, às vezes a pessoa tem um ímpeto, ela tem uma vontade de fazer uma coisa diferente, né? Porque o nosso mundo, ele julga muito diferente. Sim. Ela não faz por medo do julgamento. Quando ela envelhece, ela percebe que aquilo é uma bobeira, que o julgamento ele vai haver você fazendo ou não fazendo, não existe fuga. Então, cara, tipo assim, é dar as caras mesmo, sabe? É tipo assim, beleza, eu sou tímido. Tipo, eu era tímido antes de tudo isso aqui, eu era tímido. Eu pensei, mas por que eu sou tímido? Tipo, eu sei que para algumas pessoas é mais difícil vencer essa questão toda, porque a timidez ela é muito mais forte do que ela trava as pessoas, né? Ela trava de vez em quando. Ela trava e, assim, isso é completamente compreensível. Só que a partir do momento que você, assim, se acostuma a questionar, se acostuma a pensar todos os dias sobre as coisas, você percebe que
além da psicologia por trás disso, né, da timidez e etc., existe também a barreira social, existe a barreira, às vezes, familiar. Então, você vai ficando restrito mesmo. Quando você permite a si mesmo você sair dessas restrições, você acaba percebendo que, putz, eu posso vir aqui, eu posso dar uma entrevista para a rádio, eu posso dar uma entrevista para uma emissora de televisão, eu posso fazer uma entrevista ao vivo, eu posso fazer gravado, eu posso escrever meu livro, dar as caras, falar com um monte de editor diferente. Por aí mesmo, sabe? Por aí mesmo. O mundo, ele é um lugar muito maluco, ele é um lugar muitas possibilidades. A gente não se permite viver essas possibilidades porque a gente fica travado. Às vezes é uma frase que uma pessoa fala, uma pessoa próxima de você, né? Ah, não, mas isso daí não vai dar certo, que a gente leva aquilo ali como verdade, mas não é assim que funciona. E uma coisa que você falou é verdade. Gente, nós vamos ser julgados independente de... Se você fizer, você vai ser julgado porque fez. Se você não fizer, você vai ser julgado porque não fez. Sim. Então, gente, faça. Faça, porque pelo menos você vai... Se você for julgado, você fala, mas pelo menos eu tentei. Pelo menos eu fiz alguma coisa. Porque a pior coisa é você ser julgado e se arrepender por algo que você não fez. Exato. Você devia ter feito, sabe, o devia. Ele que mata a alma. É um tempo verbal muito dolorido, né? Sim, ele é. Sabe? E sempre vai ser, sabe? Sempre vai haver uma pessoa, às vezes até as que a gente considera, né, que a gente vê como bem-sucedidas, elas têm um arrependimento, assim, de alguma coisa pequena, às vezes, que vai corroendo a pessoa por dentro, não tem como escapar daquilo. Sabe? A vida da gente realmente é um sprint interminável de escolhas. Por aí. Cada uma que a gente faz tem um impacto muito grande no que a gente vai ser daqui a um tempo. Eu prefiro viver a minha vida fazendo as coisas que eu gostaria de estar fazendo. Pode ser que, pelo aspecto de, assim, às vezes financeiro, a gente não consegue manter nossos sonhos, mas o importante é não desistir. E se acontecer desistir, não tem problema, pelo menos eu tentei, né? Exato. Outro dia eu estava vendo um filme que tinha um personagem muito legal, e ele falava o seguinte: eu prefiro pedir desculpas do que permissão. Exato. Sabe? Se eu fizer e errar, olha, desculpa, não era essa a minha intenção, olha, não foi legal, realmente perdão. Agora, você fica, posso fazer? O não é muito duro, né? Aí a sociedade fala muito não pra gente. Fala. E a gente leva aquele não ali como uma resposta definitiva. Obviamente, existem os limites do bom senso, né? Pelo que a gente pode ou não fazer. Existem também os limites legais, mas esse daí já, dependendo da situação, a gente já consegue, assim, perceber que o que foi passado pra gente não é exatamente. Então, você às vezes acha que o não por exemplo, um projeto de auxílio, de literatura e etc. Às vezes o que querem que você ache que é não. Mas se você buscar a fundo, você descobre que não é isso. Então a gente leva muito esse não pro coração, né? E acha que aquilo ali é definitivo, mas não é. Não é. Sempre existe a margem para conversa, sempre existe a margem para o diálogo. Claro. Então, assim, realmente a gente tem essa percepção de que, beleza, esse não daqui não é definitivo. Ele não define quem eu sou. Ele não define o que a minha obra é, ele não define o que a minha carreira vai ser. Então é isso, basicamente. Maravilha. Vamos fazer mais um rápido intervalo? A gente volta já já com o terceiro e aí, infelizmente, último bloco aqui do Café Cultural. Segura aí. Aí, vestibular é aquela pressão, não é? De um lado, o pessoal torcendo para você passar de qualquer jeito. Do outro lado, o futuro batendo na sua porta. E se você não passa? Como é que fica? Eu estudei muito. Eu cheguei a extrapolar meu limite. Daí eu comecei a ficar nervoso, eu comecei a ficar irritado. Tinha semana que eu nem conseguia dormir direito. E tinha semana que eu dormia pra caramba. Tinha dia que eu atacava a geladeira e tinha dia que eu nem sabia o que era comer. E aí eu decidi trocar uma ideia com os meus amigos e vi que eles estavam passando pela mesma situação. E vi que eles me entendiam. E daí eu conversei com os meus pais e vi que isso foi muito bom. E isso acabou me ajudando muito. Eu comecei a fazer terapia, a minha cabeça se abriu. Eu comecei a enxergar as coisas melhor, tirou um peso das minhas costas, foi um alívio.
voltamos aqui, terceiro e último. O programa é muito curto, gente, mas o importante é que tem conteúdo. Diego, eu queria que você falasse um pouco agora do seu outro livro, Diálogos de uma Cena de Crime. Como que veio a inspiração? Quais são os diálogos que uma cena de crime nos conta? Olha, esses aí já foi um exercício experimental maior do que o primeiro. Pelo seguinte aspecto. Eu queria escrever uma obra, eu já tinha sido realocado de setor, já tinha ido da Polícia Federal do Passaporte para a Superintendência, tudo isso terceirizado. Lá dentro, a gente recebia muito documento, muito papel, às vezes evidências de crime e tal. Então, nisso, eu vi aquilo ali, a forma que tudo era tratado, a forma que os funcionários, às vezes, se portavam, de não dar tanta importância, eu conseguia ver além do papel, sabe? Tipo assim, legal. Aquele papel ali era um crime não resolvido, uma coisa que estava afligindo a vida de muitas pessoas. Então, disso eu tirei inspiração para escrever uma obra de uma cena de crime. Porém, como eu gosto de ser um pouco mais subversivo, eu trouxe a cena de crime, aqui, os diálogos de uma cena de crime. Os diálogos são as evidências do crime quem estão conversando. Então, a arma do crime, as digitais, elas quem interagem para tentar entender o que é que está acontecendo. Então, nisso, eu pego a narrativa toda, eu faço algumas reflexões sobre culpabilidade, né? Tipo assim, a gente sempre terceiriza muito a culpa das coisas que a gente faz. E eu utilizo as minhas evidências como bode expiatório da história. Eu faço uma reflexão toda sobre o sistema investigativo da polícia, onde muitas vezes é ineficaz, deixa muito crime não resolvido. Eu uso também um pouco da corrupção que existe por trás dessa ineficácia, onde muitas vezes os crimes que não são resolvidos, eles são deixados dessa forma de propósito. E no final, eu falo um pouco sobre o sistema judiciário, onde muitas vezes durante o julgamento a pessoa não recebe a pena devida, ela acaba terceirizando a culpa, ela acaba culpando um bode expiatório. Então eu uso essa história toda como basicamente um frame para eu poder trabalhar todos esses aspectos. E aí eu peguei muito do realismo mágico do Franz Kafka, escritor de Metamorfose, para poder colocar esse aspecto de as evidências ganharam vida, e é isso aí, vamos para a história. Não existe uma explicação direta para o que está acontecendo. O que a gente sabe essas evidências, elas são pessoas, elas têm características, elas têm personalidades distintas, cada uma interpreta o que está acontecendo de uma forma. Então, eu também pego uma análise que eu peguei recentemente, muito do apego emocional que a gente tem a objetos. Que, especialmente depois do advento do celular, cara, a gente é muito apegado a objeto bem material, a gente não vive mais sem eles, a gente leva para todos os lados que a gente vai. Então eu pego muito dessa questão e uso a meu favor como escritor. Imagina, que legal. E, na verdade, é um gênero que tem uma aceitação muito boa e muito fácil pelo público, né? A gente vê aí tanto filmes, o que tem de seriado policial é fora do normal, sabe? Então, sabe, tem uns roteiros melhores, outros roteiros não tão bons assim, mas o povo assiste, quer dizer, é uma coisa que chama atenção. Que eu acho que o desvendar de um crime é uma coisa que, por mais que tá lá no roteiro do teu livro ou tá na tela do seriado, a gente acaba se envolvendo um pouco. A gente acaba participando, né? Fala assim, mas eu acho que tem tal coisa. E aí, quando o detetive, ou seja lá quem for, o policial, acaba no desenrolar da trama. Olha, tá vendo? Eu falei que ia acontecer isso. Eu sabia disso. Nossa, olha que surpresa. Quer dizer, é um gênero que as pessoas conseguem se colocar. Isso, por mais que não façam parte. Exato. Essa participação é muito legal, né? Sim. E aí, nessa participatividade que tem no gênero de crime, eu coloco estrutura narrativa, né? Eu pego as estruturas que a gente está acostumado a ver, que já são padronizadas. Por exemplo, a lei de Chekhov, que estabelece que se uma arma é mostrada na história, ela vai disparar. Isso é um elemento muito importante da minha narrativa. O próprio escritor, que sou eu, é um personagem dentro da história. Então ele desempenha um papel fundamental para os eventos que irão se decorrer. Inclusive, o epílogo do livro é um momento assim que o escritor ele fala, beleza, quem que sobrou essa história, o que eu posso fazer? Então eu exerço meu poder de escritor
através do epílogo, que eu pego os personagens, porque durante a narrativa, você, muitas vezes, você vai tomar rumos que você não queria para determinados personagens. Não tem jeito. É o mais certo para aquela narrativa. Mas aí, no final, acabou a história e beleza, não tem mais consequência. Então eu posso fazer o que eu quiser com esse pessoal. E aí eu pensei assim, beleza, vou fazer um exercício narrativo com isso aqui. Aí o meu epílogo ele é composto de pequenas frases, onde eu dei um final para cada personagem que sobrou. Que legal, cara, que diferente, muito, muito bom. E daqui para frente, Diego, o que vem de coisa boa aí dessa cabeça? Olha, aqui é exclusivo, tá? Eu anunciei esse livro aqui, a capa dele na Bienal, ainda não é nem a capa finalizada, mas esse daqui, ó, é o meu terceiro manuscrito. O Homem, O e a Cópia. Cópia. Esse daqui eu tenho um plano com ele um pouco mais audacioso, por assim dizer, onde eu vou lançar ele no formato de livro de HQ. Eu já conversei com uma artista daqui de Belo Horizonte que está querendo fazer um quadrinho. Já consegui uma editora que trabalha com isso também. Já vou começar o contato para tentar fazer acontecer. O gênero de quadrinhos, o meu livro, ele conta a história de um influenciador digital que trabalha só com isso, trabalha com rede social, e ele criou uma personalidade para a rede social. E aí um dia ele vai psiquiatra e quando ele volta para casa, tem uma cópia dele na frente do computador. Eita, prega. E essa cópia dele tem a personalidade da rede social. Ixi. Então aí começa o conflito e tal. Vai ser muito interessante. Na versão em HQ, eu vou pegar muita inspiração em Maus, do Art Spiegelman, que conta a história do nazismo como se fossem ratos, né? Que é inclusive ganhador de Pulitzer. É uma obra assim, fundamental, é uma leitura espetacular. E aí eu vou colocar o personagem que no livro é um ser humano como um coelho. Olha. Então tem toda essa questão dessa que os coelhos eles são testados no laboratório e tal, então eu vou pegar toda essa referência e vou trabalhar em cima disso junto com a artista desenhista e quadrinista. Que maravilha. Ou seja, é uma obra que já tá feita, basicamente, mas você, quer dizer, quando você colocar na quadrinista, ela vai ser quase que reescrita, né? Ela vai ter uma interpretação e, de repente, uma coisinha ou outra até muda, né? De repente, uma coisinha no roteiro. Eu sou um tipo de artista que eu utilizo muito o Neil Gaiman, que é o escritor de Coraline, de Deuses Americanos, como inspiração. Ele não se importa de uma adaptação da obra dele seguir a risco que ele fez. Eu quero a interpretação da pessoa, mesmo o que ela enxergou daquela história, para trazer um ponto de vista, às vezes, que eu mesmo não tive. Porque é isso que eu acho que é colaboração de verdade. Não é você pegar uma pessoa e fazer ela seguir os pontos exatos. É a pessoa enxergar aquilo ali e ver o que ela pode fazer dentro do coração dela também e acrescentar aquela história que aí fica aquela união bacana de verdade, até sabe? Porque os meios são diferentes, né? Se um dia você pegar, por exemplo, seja o Memórias de um Morto-Vivo, seja o Diálogo de uma Cena de Crime, seja o Homem e a Cópia, e for, sei lá, para a tela, se for filmado, sabe, é uma outra linguagem, sabe? Vamos precisar entrar detalhes, alguma coisa, como isso aqui não dá para tirar, quer dizer, a história vai ter que ser reconstruída sem se perder. E isso, sabe, a grande mágica da comunicação se faz aí, né? Sim. Os desafios que isso propõe, de você fazer uma adaptação para outra mídia, são os momentos em que você vai criar uma coisa que é espetacular, que é diferenciada. Então, assim, eu deixo muito isso como margem para pegar, talvez no futuro vai ser adaptado para alguma outra mídia também. E, cara, tipo assim, beleza, vamos fazer uma coisa diferente, vamos retrabalhar, reconstruir e criar uma nova perspectiva da minha obra. E isso eu acho muito bacana. Vai ser muito legal. Então, ó, produtoras de vídeo, produtoras aí que estejam interessadas, entre em contato com o Diego. Quem sabe, logo, logo a gente está de volta aqui anunciando o filme Memórias de um Morto-Vivo, o filme Cenas de um Diálogo. Tomara. Diegão, hoje em dia, como está só ainda no papel, onde que o povo te acha? Onde que o povo acha tuas obras? Faz a tua propaganda para nós aqui, meu irmão. Olha, meu Instagram, ele é o Diego Rates, meu Twitter também, minhas redes sociais são todas voltadas. Se pesquisar Diego Rates, vai conseguir me encontrar. Eu estou trabalhando com várias empresas parceiras para facilitar realmente a busca, porque às vezes o autor independente, ele lança a obra dele, mas tem muita dificuldade das pessoas encontrar essa obra, porque pesquisa no Google, o Google não encontra, então se não está no Google não existe. É verdade. Então, basicamente, se a pessoa pesquisa o nome das minhas obras, ela consegue encontrar
pesquisando meu nome também. Legal, isso é importante. E aí, quem quiser escrever contigo, quem quiser bater papo contigo, vai no Instagram, você responde, bate um papo. Já deu para ver, gente, que o Diego tem uma cabeça muito legal. As obras dele seguem essa linha da lógica dele, desse pensamento gostoso que ele tem. E eu acho que é o seguinte, o que vale a pena não é só ler uma obra. Ler a obra é fundamental. Mas a partir do momento que a gente tem a oportunidade de ter contato com o autor, escreve para ele, dá o teu retorno, sabe? Começa a construir uma nova obra junto com o autor da obra que você leu. Que tem certeza vai ser uma coisa muito legal para você como leitor. A partir do momento que você... eu compreendi isso. Depois ele fala, putz, Guilherme, não era nem isso que eu queria, mas faz sentido. Quer dizer, trocar essa ideia é muito bom, né, Diego? E precisa disso, essa interação. E já aconteceu várias vezes de pegar interpretações das minhas obras que eu não tinha nem imaginado, nem de longe. Legal. E essa é a parte que eu acho mais bacana. Cada ser humano, com a vivência que tem, com as experiências que já teve na vida, vai tirar uma coisa diferente da obra. Isso daí eu acho maravilhoso. É por aí isso mesmo. Que eu gosto muito de conversar com o pessoal no Instagram por conta disso. Porque às vezes a pessoa pega, me conta uma coisa, eu gosto sempre de estar com aquele contato ali direto com o leitor da minha obra, obviamente, o pessoal também que se interessa em mim como escritor também, às vezes nem leu, mas não tem problema. Eu estou aqui para passar a experiência que eu tenho para as outras pessoas e dar alguns conhecimentos que, por mais sejam breves ainda, que eu estou começando agora a carreira, já ajudam um escritor novato a não desistir no começo. É isso aí, um jovem escritor já com 2 obras e uma terceira ainda, já na fase final de forno, só faltando botar o chantilly em cima do bolo, e logo tenho certeza vai ter muito mais coisa de Diego Hatz com a gente. Diegão, muito, muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua cabeça, parabéns por toda a tua trajetória, e cara, não para, continue vendo as diferenças do nosso cotidiano, as diferenças do dia a dia, porque isso que faz a diferença na vida, meu irmão. Muito obrigado mesmo, viu, Diego? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, gente. Em breve, eu espero voltar para poder estar anunciando mais obras, que já tem um monte já para escrever. Que legal, que legal. Venha sempre tomar um café com a gente aqui. E a você que acompanhou o nosso Café Cultural mais uma vez aqui na Mega Brasil, muito obrigado. Continue mandando suas sugestões, continue mandando suas opiniões. A gente gosta muito de interagir com vocês também. Sempre dentro do possível, a gente vai dando atenção para vocês. Muito, muito obrigado a todos vocês. A gente volta logo com mais uma sessão aqui do Café Cultural. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, Diego. Até mais. Tchauzinho, gente.